Pai do Senhor Jesus, mais uma vez é um privilégio estarmos aqui para poder gravarmos mais um devocional que vem edificando as nossas vidas. E hoje eu gostaria de estar trazendo mais um contexto bíblico relacionado aos nossos personagens do mês, Marta e Maria, que se encontra em João, capítulo 11. A partir do versículo 1, todo o capítulo 11 vai falar um pouco dessa narrativa da ressurreição de Lázaro, um contexto bíblico que todos nós conhecemos, onde tem um versículo que muita da gente decora logo de cara, que é o versículo Jesus chorou. E eu queria trazer hoje para a nossa reflexão o contexto da ressurreição de Lázaro e como que foi narrado este episódio através da vida de Marta e Maria e contextualizar através do versículo 21, que diz a palavra de Deus assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. O que me chama muita atenção é a indagação de Marta ao Senhor Jesus em relação à presença dele no local. Nós sabemos que ali era uma trajetória de Betânia para Jerusalém e Jesus não estava junto com Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. Então, Marta, nesse momento, ela indaga ao Senhor: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Muitas das vezes a gente também fica assim, falando isso para o Senhor Jesus: se o Senhor estivesse comigo nesta situação, talvez essa fatalidade não teria acontecido. Mas precisamos entender que existem atributos em Deus, que através da sua onipresença, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele sabe de todas as coisas. Então, o próprio Senhor Jesus, Ele poderia estar naquele lugar junto com Marta e Maria, assim como que ela fez aquele pedido para quê? Para que o irmão não viesse a falecer, mas a palavra de Deus nos versículos anteriores justifica o porquê o Senhor Jesus não estaria junto com eles naquele momento. O versículo 5 vai falar que Jesus, ele amava Marta e Maria e o seu irmão Lázaro. E ele, no versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar que estava. Então o Senhor, quando ele recebeu a notícia que Lázaro havia adoecido, ele ainda ficou 2 dias no local onde ele estava. Por quê? Porque existia um propósito maior. Além da ressurreição de Lázaro, existia um propósito maior, que não era somente trazer ele de volta à vida. O propósito maior, e sempre será o maior propósito de todos, é glorificar o nome do Pai, é exaltar o nome do Senhor, é exaltar a soberania de Deus. Então o próprio Jesus, ele fala assim: esta morte não é morte para tristeza, é uma morte para glorificar o meu Pai, ou seja, para que a glória de Deus seria manifesta no Filho, Jesus Cristo, que estava na terra naquele momento, para que pessoas daquela redondeza pudessem acreditar verdadeiramente que ele teria poder para ressuscitar. Porque mais à frente nós iríamos ver que temos o episódio da morte de Jesus. E para que todos aquele povo acreditasse que Jesus iria morrer na cruz e ressuscitar para a remissão dos nossos pecados, precisaríamos também acreditar que ele tinha poder para ressuscitar os mortos. Então, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, para que a glória de Deus venha a ser aumentada em nosso coração, o que Jesus faz? Ele fica mais 2 dias naquele lugar, fazendo com que passassem 4 dias que ele chegasse ao sepulcro. E mais à frente nós vamos ver que Maria também ela faz o mesmo questionamento para Jesus. Maria, quando ela se encontra com Jesus, ela fala a mesma coisa. Ela fala: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas nesse momento ela se lança aos pés do Senhor e através dela se lançar aos pés do Senhor, aquilo comove o Espírito de Deus e através dessa comoção, o Senhor Jesus, ele começa a agir em prol da ressurreição de Lázaro, porque ela creu e ela acreditava que o poder de Deus poderia ser manifesto naquele lugar e aquele irmão dela poderia voltar a viver. E o que me chama a atenção é que nos versículos à frente vai falar que Jesus ele se dirige ao sepulcro e todos que ali estão com eles vão caminhando com ele para ver o que iria acontecer. Ele se dirige ao sepulcro, mas me chama a atenção que para muitas coisas acontecer na nossa vida não basta somente o Senhor estar perto.
Às vezes nós clamamos e falamos, se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor estivesse aqui, talvez eu não passaria por esta aflição, não passaria por essa tribulação, mas o Senhor Jesus ele está tentando nos testar e provar a nossa fé o tempo inteiro. E mais uma vez ele prova a fé de todos aqueles que ali estão. No versículo 39, Jesus diz assim, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já se faz 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Ou seja, Jesus estava ali, a multidão precisava crer que ele era o Filho do Deus vivo, mas para crer e para ver todo este milagre acontecer, alguém precisou tirar a pedra. Então existem milagres para a minha vida e para a sua vida que para acontecer nós precisamos remover esta pedra. O Senhor Jesus ele era tão poderoso para quê? Para remover aquela pedra com apenas uma palavra. Uma palavra dele, aquela pedra iria sair do lugar, mas tem coisas que as nossas mãos vão ter que executar para poder nós vivenciarmos o milagre. Ou seja, ele esperou 4 dias para poder provar para aquele povo e muitos deles creram. E naquele momento começaram a propagar o nome do Senhor, mas também a própria Bíblia diz que muitos também não creram. E através disso começaram a defamar o nome do Senhor, até colocar o nome dele junto aos fariseus para que ele viesse a matá-lo. Ou seja, nós devemos crer no Senhor Jesus acima de todas as coisas e saber que Ele tem poder para executar milagres na nossa vida, assim como Ele ressuscitou Lázaro, Ele também tem poder para executar milagres nas nossas vidas, mas existem pedras no nosso caminho que nós precisamos remover. E existem algumas pedras que somente nós vamos tirar. E o Senhor só vai executar esse milagre quando nós identificarmos esta barreira, identificarmos esta pedra, remover esta pedra, porque a ordem do Senhor já está decretada para o milagre para a minha vida e para a sua vida, porque é propósito de Deus que a glória dele cresça através do nosso manifestar, da nossa vida, da nossa caminhada. Então, quando nós estamos glorificando ao Pai que está no céu através da nossa caminhada na terra, significa que o milagre acontece, mas as pedras do nosso caminho, as pedras que estão tapando a nossa caverna, nós precisamos remover. Essa é a reflexão que eu queria trazer para todos nós hoje. Existem pedras que estão no nosso caminho que precisa ser removida. Para quê? Para que o milagre do Senhor aconteça. O Senhor Jesus já decretou, já declarou milagre e promessas para a nossa vida. Mas para que isso venha à tona, nós precisamos remover a pedra. Tirai a pedra que está no teu caminho e viva verdadeiramente as promessas do Senhor que já está decretada no céu para a sua vida. Amém?